Fala aí galera, eu sou o T e você sentiu saudades, meus amigos? Sim, se você não sentiu, foda-se também, né? Estamos aqui para poder falar, voltar, retornar, falar de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os acontecimentos que rolaram nesse último fim de semana com o Continental norte-americano, né? Então teve o Continental norte-americano, que teve muitos jogadores, cerca de 2.971 jogadores. Isso obviamente é cut para top 64. Eu não sei quando que chega a ser cut para top 128, mas aqui foi cut para 64, né? Deixa eu ver. Foi cut para 64. Enfim, esse foi o último grande torneio que aconteceu, né? Eu fiquei devendo de comentar as coisas sobre o Continental Europeu que rolou no último fim de semana. Inclusive, tem os jogos do top comentados lá no meu canal principal que eu comentei em live. Inclusive, convido vocês a acompanharem uma live hoje. Nós vamos fazer uma live hoje à noite, tá? A partir das 8 horas, comentando os jogos dos playoffs que rolaram da galera ali da América do Norte, né? Então teve os playoffs, afinal de contas, pra quem não tá ligado, tem todas as questões de concorrência por pontos para poder ir para o Mundial. E aí quando você soma a quantidade X de pontos, você vai jogar o playoff. Não é porque você tá classificado porque somou pontos, você somou pontos para jogar o playoff. E nesse playoff você vai ver se você vai se classificar ou não. Então foi streamado os playoffs O europeu também foi, eu não comentei, eu acho que eu vou fazer live comentando aqui também, pra gente poder acompanhar mais jogos e eu poder ter mais jogos pra postar lá no meu canal de jogos comentados, certo? Então convido vocês a acompanhar a live hoje à noite, nós vamos fazer. Dito isso, vamos acompanhar um pouquinho do que foi esse torneio, né? O Continental norte-americano. Diga-se de passagem, esse formato já tá se arrastando por um tempo assim que sinceramente tá complexo. Tá complexo, mas se a gente tá dentro dele, a gente precisa simplesmente aceitar. Vamos acompanhar que o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então no rolar dos status. Mas antes, meus amigos, de você prosseguir com o vídeo da recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, certo? Acesse aí tcnetwork.com.br, dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas. E claro que você vai ganhar um descontinho na compra das suas cartas se você usar o cupom TSH05. Mudou o cupom TSH05. Com esse cupom você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site. E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto na sua compra, certo? Então acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartas das mais recentes coleções. Temos lá disponíveis para você poder comprar. A última main collection, que eu até esqueci o nome qual é o Cyberstorm, mas depois dela tem a do Vanquish Souls. Essas coleções estão disponíveis para você poder comprar com 10% de desconto caso você use o meu cupom e pague com Pix, tá? Então acesse aí tcnetwork.com.br, compra suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela temos o bagulho da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, né? Onde a gente vai só acompanhar os últimos eventos que tiveram. E aí o último que teve foi o Continental norte-americano, né? Com 2.971 jogadores. Gente, para um caralho, tá? E a configuração geral, não temos muitas decklists. Tem decklist de vários jogadores que ficaram aqui por baixo, né, e tal, mas lá em cima, pelo que eu vi até agora, tem poucas decklists. Claro que se for olhar no YouTube, provavelmente deve ter o profile, não fui procurar o profile dessa galera. Até porque, diga-se de passagem, quando você tem uma conversão gigantesca dessa de caixeira dentro do top da mesa alta, então, por exemplo, o top 4 foi só caixeira. Imagina como é que vai estar a diferença de um caixeira pro outro, tá ligado? Tipo, a gente sabe como é o caixeiro hoje em dia, a gente já tá ligado como é. Então, sei lá, eu não quero nem ver essas decklists, foda-se, pra mim não faz a menor diferença. Tem um Dragon Link aqui no top 8 também, tem um Pearl aqui também no top 8 e tal, e de resto é caixeira, tá? Só pra deixar claro isso aqui pra você. Enfim, então só pra mostrar pra vocês por cima, superficialmente. A gente vai poder dividir agora com os quadros aqui, né? Com os status, os quadrinhos dos decks que fizeram uma boa... toparam o torneio, né? Então, de quase 3 mil pessoas, o top 64 desse Continental teve a seguinte configuração: 33% de caixeira, que em números absolutos significa 21. Então, de 64 decks, 21 deles foram caixeira no top 64. Tá? O top 64 é meu doido, porque acaba topando muito mais decks fora da curva do jogo do que normalmente toparia, eu imagino. Mas enfim, então tem 33% de caixeira, 19% de splite, e esses splites em números absolutos significam 12 splites. A diferença é relativamente grande, né, de caixeira para splite aqui. O terceiro melhor deck colocado, pelo menos em números aqui, foi esse... e desses splites, 4 eram full hire, 3 era Evil Twin, 1 era só Runic, 1 era com Gisk, 1 com Sky Striker, um com Pearly e um com Brave Token, a maior variação possível.
de sprites e todos estão condensados aqui desses 12 sprites que fizeram top. O terceiro, melhor colocado, foi um Despia com 11% de conversão pro deck, significa 7 decks no top, 8% para Purrely, significa 5, aí você tem vários decks que fizeram 4 dentro do top 64, o Rika, Dragon Link, na verdade só esses dois aí, né, e aí você tem, todos aqui foram 2, né, no caso o Vanquish, o Manadio, o Gold Pride Punk, o Labyrinth, e aí o melhor deck do jogo, Others, que nesse caso foi só 5%, que nesse caso são Super Heavy Samurai, Tiara Laments e um Hero. Hero fez top 64 nesse torneio. Bom, enfim, foi isso que aconteceu, né? Se a gente afunila um pouco mais, que é quando começa a valer, mais sim, pra valer. Quer dizer, não sinceramente, né? Enfim, sei lá, eu não gosto muito de torneio do top 64, não. Mas tudo bem. Porque tem muita gente, né? Fazer o quê? O amigão, quer dizer, o Kashtira permaneceu como sendo o deck com melhor conversão, só que tinham 21 que fizeram top 64. Desses 21, 9 passaram, tá? 9 passaram pro top 32, com 13% de Splite, e aí significam 4 Splites no top 32. Desses 4 Splites, um Full Hire, um Evil Twin, um Runic e um Sky Striker. O glitch ficou pelo caminho, infelizmente. Enfim, daí você tem o Purrely, o Despia, o Dragon Link, o Rika, o Labyrinth e o Others, que tem o Super Heavy, o Punk Gold Pride, o Vanquish Soul Hero e o Manadio, cada um com um deck dentro do top 32. Avançando um pouquinho pra frente, você tem aqui o afunilamento Master, né, com o Kashtira com... aqui é 64 de novo. Tenho que trocar a tela, né, perdão. Aqui você tem um top 16, né, onde no top 16, 9 Kashtiras estão aqui. Então se você pega a imagem daqui, que tinham 9 Kashtira que fizeram top 32, todos eles passaram para jogar o top 16. Então 9 Kashtiras, 56% dentro do top 16, com 3 Dragon Links, 2 Splites, um com Full Hire e outro com Runic. E aí você tem um Purrely e um Rika para poder, né, fechar aqui. E aí você vai vendo o nível de conversão, né, de que quantos fizeram top total e quantos chegaram mais na frente, né? O Kashtira converteu do top 64 pro 32, muitos ficaram pelo caminho. Do 32 pro 16, todos passaram. Chegando um pouco mais na frente, você chega no top 8, onde nesse top 8 tem apenas um Dragon Link e um Purrely, de resto é só Kashtira. Tá? Para finalizar, obviamente, no top 4 você teve Mirrors de Kashtira e a final foi disputada numa Mirror também de o Kashtira, não me diga, não é? Pois é, isso aí é o torneio, tá marcando 3.003 jogadores aqui, mas lá na Yu-Gi-Oh! Pro Deck tá menos de 3.000, eu não tenho certeza. Então assim, esse é o quadro geral desse torneio e do formato. Cara, esse formato, sinceramente, já tá bom de acabar, né? O Kashtira é um deck muito zoado e tá na hora. Tá na hora, a variação de um torneio para o outro é muito baixa. Uma coisa que me chama muita atenção e sempre me chamou muita atenção desde que o Kashtira começou a jogar é que, apesar da conversão gigantesca de top, é o êxodo de jogadores bons com qualquer outra coisa. Pega jogadores aí, mano, o que os caras já trocaram de deck é putaria. Isso mostra duas coisas. O Kashtira, apesar de ser o deck mais sólido do formato, ele não é sólido a ponto de te dar uma confiança em volta dele, porque ele já tinha problemas de consistência antes, agora com o hit que aconteceu continua, mas ainda assim ele tem coisas muito injustas que depende, tipo assim, pô, comprei e valeu, tá ligado? O Shifter em combinação com essas coisas do Kashtira é muito ruim também de se ter pro jogo, sem falar do Arise. Então, tipo assim, é cagado, porque ele tem deficiências e os outros decks que talvez não pareçam tão capados contra um Kashtira da vida, por exemplo, mas ao mesmo tempo eles simplesmente não têm a força suficiente para poder consistentemente peitar esse tipo de deck. Porque sempre em Premier Events o Kashtira se mantém lá no topo. Sempre, sempre, sempre. Tá ligado? Isso se deve a muitas coisas. O formato tá daquela forma que a gente já conhece, né? Não tá um formato orientado a hand trap. Isso tende a ser uma parada legal. Tem umas coisas cagadas, além do Kashtira ser o deck mais popular. Tem outra parada que é o vírus, por exemplo. É uma coisa ruim pro formato, péssima, precisa ser banido. E o Kashtira na próxima banlist precisa desaparecer da face da terra, simplesmente, tá ligado? Precisa sumir. Você precisa limitar o Fenrir, precisa limitar, sei lá, o unicórnio, precisa limitar o campo, alguma porra dessa, tá ligado? Tudo ao mesmo tempo. Não sei, ele precisa sair na nossa frente, tá ligado? Esse deck é muito cagado, enfim, ele prejudica demais o formato. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, né? E aí, basicamente, você tá curioso pra ver os decks de Kashtira. Eu sou um cara que gosto de Yu-Gi-Oh! Porque eu gosto de acompanhar o Yu-Gi-Oh! Competitivo, tá ligado? Eu gosto de ver as dinâmicas e as mudanças que acontecem. Vira e mexe tem, não é tão estático assim, tá?
Não é tão estático assim. Na verdade, apesar de minis variações para quem joga competitivo, sempre vai ter variações que, sim, impactam no resultado final, impactam em como você vai poder jogar, ou de como você vai performar no torneio e tal. Claro que impacta. E eu sempre fico curioso para ver tudo isso, né? Para assistir os jogos e para ver a decklist da galera. Não porque eu quero copiar o deck, não, é porque eu quero ver dentro da decklist dele qual foram os pensamentos, além de assistir o profile do cara, pro cara falar os pensamentos dele para ter jogado aquilo ali. E como aquilo foi impactado pelo torneio da semana anterior. E como aquilo foi ação e reação do metagame. E como aquilo foi o giro do competitivo do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? É esse tipo de coisa que me motiva. Eu vou olhar a decklist de caixeira e vai ser a mesma coisa. Tá ligado? Não que, por exemplo, é diferente do Tiara, eu acho. Porque o Tiara, toda a decklist era muito parecida. Sim. O Tiara é um deck com potencial de botar qualquer engine no deck e rodar? Sim. Você podia colocar Branded no Tiara. Você podia colocar Dangers no Tiara. Você podia fazer um monte de coisa diferente no Tiara na época. Apesar de que a decklist mais sólida, teoricamente, era o Standard. E beleza, não tinham tantas variações assim. Mas a variação de jogo era muito maior, né? Dentro da Mirror, do Tiara, o jogo era muito mais atrativo. Então eu preferia aquele formato do que esse, por exemplo. Enfim, dito isso, foda-se, ignora tudo isso que eu falei, porque com certeza você não concorda comigo. A gente vai pra algumas decklists aqui, falando no Tiara. Tá aqui um top 64 de Tiara Laments, né? Um Tiara Laments do Chupinchu, um jogador muito bom mesmo. E você percebe que muitas pessoas perderam a fé em Deus. Eu fui dar uma olhada nos playoffs, né, no torneio ali que rolou na sexta-feira, pré o Continental. E, por exemplo, o Pac tá jogando de Punk. O Nash eu vejo constantemente jogando de Punk. De Punk não, né, de Purdy no DB. Teve outro cara que ele jogou contra. Quem foi que ele jogou contra? Eu acho que foi com o Christian. Eu acho que o Christian não tava de Caxira também nos playoffs. Ele tava de Punk? Eu não lembro. Enfim... E o Chupinchu não tá de Caxira. Apesar do Chupinchu já ter jogado de Caxira antes, por exemplo. Teve alguns torneios que ele jogou com o Caxira Runic. Enfim, não é muito comum, gente, os caras saltarem de decks de maneira tão discrepante assim, de torneios pro outro, tá ligado? Não quando o formato tá equilibrado, quando o formato tá de modo em que, cara, você tem ferramentas confiáveis de que a tua skill vai fazer a diferença. Esse tipo de coisa não acontece, tá ligado? Não é impossível acontecer. E tá acontecendo muito nesse formato, muito mesmo. O amigão tá usando aqui a engine de Tiara, né? Enfim, 2 Reinhardt, 3 da menina aqui. A engine de Caxira com 2 Fenrir e 2 Paraísos. É só isso que ele tá usando. Claro que o Fenrir busca a Tiara Laments Caxira também, né? A engine de X com tudo, 4, né? Um de cada. Os 3 King of the Swamp. Ele tá usando a engine de Shadow com o Hollow, o Beast e o Shadow Falco. Além de estar usando uma só Shadow Fusion, né? Porque se você mila aqui, de repente você consegue fazer alguma fusão que consegue recuperar essa Shadow Fusion. E na vibe do deck, do formato com cartas segundo, esse deck precisa ter muita explosão de cartas explosivas, 2 Shadow Fusion de side deck pra quando você for segundo. E por exemplo, Shadow Fusion do deck, trigando Shadows e Tiaras, tá ligado? Que é interessante. E de resto é um Tiara, né? Ele tá usando uma Griff, tá usando uma Schism, por exemplo. Dark Hully, que é a única tech que ele consegue usar, já que não tem mais espaço pra gama. Ele só usa o Dark Hully e foda-se, tá ligado? Isso aqui é um deck completamente quem perdeu a fé na humanidade. E é isso. É isso. Bom, próxima decklist. Claro, detalhe, pra ganhar Cowboy, né? Pra poder ganhar na desonestidade. Enfim, o outro deck aqui é um deck de Splight Gishk, né? O Elf faz muita falta pra esse deck. Muita falta. Esse carinha aqui, né? Que é o Green. É Green, eu acho, né? O Gishk Green. Que ele entra e invocava esse Gishk Abyss do deck, né? E aí você conseguia fazer o Elf, que invocava de novo esse Green, que invocava de novo o Abyss. E cada summon desse era uma buscada. E aí você podia chegar no Vision e no Shadow e poder pegar esse spell de ritual e conectar a tua jogada muito melhor, né? Você ia passar com Splight com a negação de monstro que destrói, né? Você podia passar com 2 dele, inclusive. Ele sendo, inclusive, Extender, né? Porque ele entra e invoca o nível 2 do cemitério. E aí você consegue ter Extender de Splight enquanto tem esse bicho que é uma negação grande no campo. É uma vertente interessante de deck, só que sem o menino, sem o elfo, o deck é muito fragilizado. Por que ele escolheu usar essa abordagem, eu não sei. E mais uma vez, você olha a quantidade de tech cards no deck do nosso herói, ele tem aqui 3 Ash, 3 Nibiru, 3 Impernos de Hand Trap, é isso, e tem 2 TTT, plus College, plus as traps do Double Cross, os Smashers, tudo ao mesmo tempo. Ele tá usando só o Photon Mirror. É só esse spell de ritual que ele tá usando, que estranho, que é a carta que pega os bichos do cara, que usa os bichos do cara como material. Muito estranho. Ou não, né? Não, isso aqui é a que paga vida, desculpa, essa aqui não é a que paga vida. Perdão, essa é a que paga vida pra fazer um ritual. Tranquilo, porque você não precisa tributar monstro, só paga vida. Você paga 4 mil de vida, eu acho 3 mil de vida, sei lá, pra poder fazer o ritual desse cara. É isso. Ele tá usando o sapinho aqui, porque ele tá usando o Bujin no side deck dele, no extra deck dele também, né? De resto é um deck de Splight que eu não vou gastar muito tempo. Kurikara, Shifter.
Rapsfera, foda-se, é isso aí. E essa spell também, que é bem zoada, porque ela tributa uma água pra tirar uma carta da mão do cara como se fosse uma pointer. The Red Lotus, né? Enfim, outro deck é um Splight, mais um Splight, só que dessa vez esse Splight está usando a engine de Sky Striker, né? Um Splight Sky Striker. Com a sinergia que tem, entre as engines nada, mas basicamente você é um deck com um monte de spells, e a engine de Sky Striker é ruim pra você usar as cartas de Sky Striker que são sim impactantes. Então, ele escolheu uma engine boa, que é o Splight. Então basicamente tem as cartas de Sky Striker, que são cartas que tentam quebrar o campo e tal. O problema é que quando você quebra o campo de Sky Striker, você joga de Sky Striker, o que é um problema, jogar de Sky Striker no Yu-Gi-Oh! 2023. Então ele resolveu usar cartas impactantes com as spells de Sky Striker que vão pôr pressão se você tiver uma engine boa por trás. Essa engine boa por trás é o Splight com os Beaver, tá usando aqui a Ibili pra poder dar lock, foda-se. O Angler, porque tem o Spring, Bluesão, Jetson, um Carrot, um do Red e um Pixies. De resto, cartas de Sky, né? No caso ele tá usando Gamma Burst ainda por cima, porque o Splight também tem deficiência de tirar bicho da frente. E aí você tem o Smashers e o Gamma Burst, né? De cartas de Splight, além dos dois starter. Foolish, Change of Heart, Herald of Abyss, ok. Ele é buscável pelo TTT Fake, inclusive o TTT Fake conecta tudo nesse deck. É a melhor carta desse deck. Tem o TTT True, Dark Hole, Hijack, Engage e caralhadas de cartas, né? Que você pode buscar nessa porra aí. Rapaz, ele trocou pra outra música ali. Rapsfed, Laughing Storm, Hijack, Dark Hole, enfim. É um deck com cartas seco de explosivas. E é nisso, né? Você coloca esse spell no cemitério pra deixar a Sky Striker melhor, né? As cartas de Sky Striker melhor. E aí, basicamente, no Mr. Deck, ele só usa a Kagari, tá ligado? Só a Kagari. Não tem Ray nem nada, obviamente, né? É só a Kagari. E a Azaleia também, né? A Azaleia também é bem interessante, porque é a Azaleia, né? Enfim, Draw, Ashes, Bellis e Retaliate em si são as handtraps que ele tá usando de side deck, né? Pra caso essas cartas não sejam efetivas. Twin Twister também. Pra final, é claro que esse deck toma um vírus e fica com vontade de chorar, né? Joga contra um Labyrinth. O Labyrinth, inclusive, não performou bem, né? Nesse torneio. Enfim. Esse é um Vanquish, conseguiu fazer top 32. Não foi bem um Vanquish nesse torneio. E é um deck de Vanquish padrão, standard, né? O Fenrir passa a ser a melhor carta do deck. Sempre. E aí você tem o Rise Heart, que o Fenrir pode buscar ele ao invés de buscar outro Fenrir, e o Rise Heart se invoca. O Rise Heart é fogo, é mostrável. Além do Fenrir também ser terra, ser mostrável e tal. Então tem essas sinergias muito boas e o Fenrir é uma carta boa standalone, né? Ele tá usando Bichos de main deck, 3 Magna para 1 Druid Worms. De resto é engine de como é o nome desse deck? Vanquish padrão, né? 3 Raisin, 3 Mad Love, 3 do Robô, 2 do Kaiser, uma da Pantera mostrando a Shota e um do Pluto. E aí de resto é a Stake Your Soul, a Spell Quick, né? 2 de Reborn, uma que dá Book. E é isso. De tech ele tá usando 3 Ash Hand Trap, né? Ash, Belly, só os bichos, se você quiser considerar essa porra como Hand Trap. De resto é Rota, Desire, Small World, cartas de jogada, mano. É isso aí. Todo mundo confia que a engine é a melhor engine possível, que você vai quebrar as mesas, porque é isso aí, por algum motivo. 3 Draw, Nibiru, Ciclone, Twin Twister, Super Poly, perdão, e o Vírus. Enfim, dá pra jogar assim, tá? Dá pra jogar assim, não tô criticando isso não, dá pra jogar assim. Apesar do Kashira ser uma catástrofe no jogo, mas enfim, dá pra jogar assim tranquilo, sim. Enfim, por fim você tem esse Heroes, por fim não, né? Tem esse Vírus, tem esse Hero que conseguiu fazer o resultado, né? Inclusive ele usa as cartas novas de Hero, então ele usa o Flame Wingman Infernal, eu acho que é uma parada dessa, que ele busca a Favorite Contact, que faz meio que qualquer outra fusão do jogo, né? E você tem também esse aqui, que é a Wake Up Your Heroes, eu acho que esse é o nome da carta, não lembro, além dele usar o Infernal, o Evil Hero, né? É o Evil Hero também, que pega materiais de fusão do deck. Enfim, é um deck bem estranho, eu não me atrevo a falar dele não, tá? Não atrevo a falar porque eu não tenho propriedade pra falar, mas enfim. Tá usando cartas boas de Hero, fazer o quê? Fairies, 2 Increase, Stratos, 1 Shadow Mist só, 1 Liquid, tranquilo, né? 2 Vions, 1 Plasma, o Destiny Hero Celestial, Dark Angel, né? O Denier, os Mali, Foolish, TTT, Book, Rota, Icon, Poly, Miracle, Emergence, Mask Change, Hero Lives, Drops, Dark Hully e 4 Floodgates. Pra poder ganhar os jogos, né? Enfim. Hand Trap de alto impacto, altíssimo impacto no side deck, né? Que são só os Draws e a mina de água freira, que ganha vida e ganha no tempo. Além de ter colocado mais Floodgate no side deck, plus Evelyn Match. Tá aí, é o Hero. O que dá pra falar disso, né? Tem aqui também o Manadio com top 32. Eu vi que tinha um Manadio e um Kashira, mas eu acho que era o Manadio que o Kashira tá jogando nos playoffs, né? Tem um Manadio aqui que ele tá usando o Fearless, tá usando tudo, né? Bem o Wombo Combo mesmo, inclusive ele tá usando o Assault Funk Synchron. É isso, o espaço de tech, que a gente vai usar? Bom, eu vou botar 3 Ash, porque é versátil. Vou botar 3 TTT Fake, 3 TTT True e vou confiar no meu potencial e no coração das cartas. Até porque ele tá usando o Bichel também, né? Então ele não tá usando a engine de Hero, né? O Hero Lives plus Stratos.
Stratos não, é Prisma. Ele não tá usando essa engine, que é muito boa, inclusive. Mas nesse caso ele preferiu usar essa engine aqui. Usar os Bishops, porque combinam com o Assault Synchron, pra poder chegar em Barone cedo e tal. Não tá usando o Tani pra buscar o Assault Synchron, mas enfim, o plano aqui é comprar ele. E é isso, cara, é isso. Tá muito estranho os decks, né? Mas tudo bem. Tem mais um Splat, top 32. Todos esses foram resultados bem altos, né? Porque não tem decklist de jogadores que estiveram mais lá em cima, pelo menos não no momento que eu tô gravando isso aqui. Um Evil Twin com o Splight e o Runic, daquele jeito que eu já falei pra vocês, de a morte do Splight, onde o cara usa 3 Blue, um Jet, um Carrot e um Red, além de usar um só Starter. É isso. O Evil Twin é aqui que você quer comprar pra começar a jogar, por os 3 azuis e 2 vermelhas só, e uma só da Frost, né, que é o Garnet. De resto é carta Runic e Tex, né, no caso um TTT, True, 3 Book of Moon e 3 Evelyn pra poder completar as Tech Cards, né, de resto, meu irmão, aí é cartas Runic. 3 Chip, 3 Flash, 3 Freeze, 3 Destruction, 3 Lumber, 12, um Dispel e um Smith, 14 cartas. Talvez precise de mais cartas Runic, mas enfim, né. Side deck do nosso herói, mais cartas de Floodgate, né, porque... Chaos Hunter, o Resonator pra ganhar no tempo, BLS Draw pra compor Hand Trap Matchup que Board Breaks não sejam lá tão bom assim. Também tirar o Evelyn quando você começa. O Raps Feather e essa do organismo antigo que é bom contra Cacheiro e contra Despot, principalmente, né? Pra finalizar, a gente tá chegando no final, né? Tem um Cacheiro aqui que fez top 16, por exemplo. Tá aí a decklist do Cacheiro top 16. Surpresa para um total de 0 pessoas, né? Com Scarecrow, Unicorn, Fenrir, Rise Heart, 3, graças a Deus, né? Que os caras usam 3. Shifter, Nibiru, Ash, 3 Ash, 3 Shifter, Nibiru, 3 Imperma, 12 Hand Traps pelo menos, ok? Um deck com 12 Hand Traps, olha, pô. Olha só. 3 Icon, 3 Prosperity. O resto são cartas de Cacheira, Paraísos, Birth, Theosis e os Cacheira. E o Big Bang. É isso. Draw, Belly, Rapsfere, Cyclone, Dark Hole, Unspell e é isso. Full Hire. Tá aqui um Full Hire no top 16. Esse Full Hire chegou até no top... Não chegou no top 8 não, foi só no top 16, é verdade. Inclusive tá aqui dizendo aqui embaixo, né? Eu sou burro pra caralho. É um Full Hire, né? Um Full Hire que não é igual ao Full Hire do Joshua, que ele jogou... Eu não sei se foi os playoffs que ele jogou, mano, mas o Joshua jogou um Full Hire bem estranho. Mas que obviamente tem total sentido, afinal de contas o Joshua é um dos melhores jogadores do mundo. E ele não usou o Fossil Dig, usou menos do Rex e não usou o Rafael nem o Beat. Ele minimizou, tipo assim, ao extremo a engine de Full Hire pra você acessar a engine de Full Hire, não comprar. E aí você não tem um Hulk, por exemplo, você tem 2 Mayhem, que é o que ele usou no deck pra poder trazer o que você já acessou do cemitério e não acessar do deck. O Hulk é interessante porque você tributa, troca o Hug por Full Hire e tal, eu acho isso interessante. E o Rafael, ele ajuda bem a conectar os Runic também, né? Mas eu confesso que de repente se forem cartas Runic talvez seja mais interessante. Eu não parei pra pensar sobre, mas enfim, o Joshua parou e chegou à conclusão que era melhor. Esse cara inclusive não usa o Jet, tá? Não sei se você percebeu. Ele só usa 3 Blue, um Carrot e um Red. Não usa Jet. Acho que na engine do Joshua inclusive ele usou mais Splites. E aí as outras decklists vai no contrário, né? O Splite é bem minoritário, chegando ao extremo de você não usar o Jet, por exemplo, como essa decklist está usando. 3 Nibiru, Dark Huller são as techs que ele usa, de resto são engine de Runic, né, como vocês já conhecem o deck. Linguribo no side deck, para poder tirar Ibeli, dependendo do deck, é o Wisp para poder ganhar no tempo, porque todo mundo é mau caráter, o Causante para trazer no Mannequin Cat, porque todo mundo quer usar Floodgate, Kaiju, Ash, Belly e Evelyn, e aí para finalizar, dá pra ver que eu tô muito empolgado comentando isso aqui, né, eu tô só lendo o que tá acontecendo aqui, sinceramente... Primula, Snowdrop, Mudam, Pétala. Esse deck é interessante, né? Desse deck eu gosto. A Princess, o amarelo, Twin, Lone Fire, 2 Lone Fire. O Regulus, usando a engine de Rica de Furions, além de estar usando um Discolossion só, né? Pancratops de main deck e um Curicara de main deck, porque temos Small World para tentar pegar o que precisa, né? Raps Feather, 2 com só, ok? Glamour, Small World, Dark Hullet, a tech também é baixíssimo espaço de tech e fé. É isso, fé, é o que temos pra hoje. Tem um místico aqui, né, que é esse Predaplant. Tem mais uma Floodgate no formato, né, que é essa menina aqui, que deixa ativar só uma spell por turno. E mais Power Spells aqui no side deck com os TTT, Dark Hole e mais uma trap zoada, porque o TTT fake pega essa trap, tributa um água, olha a mão do cara, tira a carta de lá, Evelyn, e é isso. Meu Deus do céu, foi muito difícil. Foi muito difícil falar disso, mas tá aí, galera, é basicamente isso. Esse foi o Continental norte-americano Colônia de fim de semana. E se você estiver interessado em ver as partidas, cola na live que vai rolar hoje à noite pra gente poder comentar os playoffs. Aí eu comento com vocês se vocês querem assistir, se vocês querem ver uma live onde a gente assiste e eu comento o top 32 do top 64, né, do Continental norte-americano. Saibam
que, como vocês puderam ver, é uma esmagadora presença de Kashira. Provavelmente o Kashira tem stream no top 8, no top 4 e na final. Você quer assistir esse torneio? No mata-mata, se eu não me engano, tá bem mais diverso, tá? Tem, inclusive, Exorcista se classificou, né? E acho que o Pac tava jogando de Pearly. O menino, acho que tava de Exorcista também, o Christian Thomas, né? Que jogou de Kashira no europeu. Que perdeu pra Jéssica na final. Enfim, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.